Olá, meu nome é Suzana Dias, eu estudo na Faculdade São Francisco da Paraíba, curso bacharelado em farmácia, na disciplina Saúde Coletiva, o professor Anderson Rolim, e eu vou explicar para vocês sobre a gripe H1N1. Então, os primeiros casos dessa doença foi em 2009 no México. É um vírus de influenza, né, o H1N1. Gripe suína, por quê? Por os cientistas ter descoberto que os genes, tinha um gene semelhante do vírus da gripe nos porcos, né, da América do Norte. E aí houve também uma história que teve uma feira livre, né, com animais, e aí as pessoas foram contaminadas por esses porcos infectados. Então começou a gerar essa pandemia mundial. Só que estudos mostraram que ela é diferente daquela dos porcos, é uma gripe diferente. Por quê? Porque além de ter genes dos porcos, também tinha em aves e tinha em humanos. Então, ela ficou conhecida só no início por gripe suína, mas depois notaram que esses genes também tinham em outros seres, né? Como animais e humanos também, as cepas. Então, a gripe H1N1 chegou no Brasil em maio de 2009, inicialmente com 20 casos no estado de Minas Gerais, depois foi para 627 pessoas contaminadas, que daí aconteceu a primeira morte pela doença. Então, a gripe suína é uma doença infecciosa respiratória aguda causada pelo vírus influenza do tipo A. Esse vírus possui variantes que acometem não somente os suínos, mas aves, né, gripe aviária, e mesmo seres humanos, causando o conhecido quadro da gripe. Então, é visto que, desse modo, o vírus que acomete os animais também pode ser transmitido ao homem, da mesma forma que os humanos também podem contaminar os animais. Então, os primeiros casos aconteceram entre pacientes jovens. E o estranho que encontraram foi isso, é porque os sintomas mais severos foram nesses tipos de pessoas, jovens. Então, que não era costume os jovens ter essas reações. E pessoas que não tiveram contato com porcos também começaram a apresentar sintomas, que aí daí surgiu o pensamento que fosse transmitido também de pessoa a pessoa, no caso de como gotículas de saliva, né? E o ar. Temos aí como sintomas, uma gripe comum, os sintomas, né, incluindo aí febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça, calafrios, cansaço. Também pode aí aparecer o corrimento nasal, né, que é a coriza, vômitos e diarreia. Quando um paciente é infectado, mais ou menos dentro de 4 dias após a infecção, começam a surgir esses sintomas e a transmissão de pessoa a pessoa pode ser transmitida até no 8º dia. Então, nisso pode ter várias complicações, né? Como pneumonia, insuficiência respiratória, distúrbios cardíacos, entre outros. Então, como se dá o diagnóstico dessa gripe, dessa doença, né? É a análise de uma amostra coletada no nariz ou da garganta, que aí o médico vai solicitar um teste do SWAB, como hoje é utilizado também nesse outro vírus que está tendo a pandemia aí do coronavírus. Os médicos eles obtêm essas amostras da secreção do nariz e garganta, né? A fim de confirmar se há ou não uma infecção da gripe A, H1N1. Como se dá a prevenção? Então, as pessoas com sintomas semelhantes aos da gripe devem ficar em casa, né? Cobrir a boca, a questão do isolamento. E o nariz com lenço de papel, no caso, uma máscara, sempre ao espirrar ou tossir, lavar as mãos com frequência e usar um antisséptico de mão à base de álcool, porque no caso que a gente está usando ultimamente, o álcool 70 também deve ser utilizado como um antisséptico. E também usar o álcool líquido também para a limpeza de ambientes na sua casa,
sempre que sair de casa e ao chegar também usar o álcool nas mãos. Então, né, quem teve contato com essas pessoas também positivadas podem receber medicamentos antivirais que existem hoje até as vacinas. Lembrando que na piora dos sintomas, procurar sempre um médico imediatamente. Então, o tratamento é o repouso e bastante líquido, alívio dos sintomas e às vezes medicamentos antivirais, como é o caso que eu já expliquei. Se piorar os sintomas, procure o médico imediatamente. A imunização contra a influenza já existe há cerca de 10 anos, né? É uma vacina contra o vírus da gripe e ajuda a proteger contra a gripe, né? Do tipo A e tipo B. Lembrando que a cada ano esse fármaco ele é mudado. Por quê? Porque também os vírus estão sempre em mudar também. Devido às cepas dos vírus mudar a cada ano, né? Várias formas de vírus começam a ser produzidos, né? Vários genes dele. Então, a vacina também tem que ser produzida de acordo com essas mudanças que acontecem nesses vírus, para sempre uma eficácia. Ela é uma vacina de um vírus inativado já por agentes químicos e físicos. Lembrando que ela é para formar anticorpos no corpo das pessoas. E se fosse um vírus ativado, ia causar a doença. Mas nesse caso é um vírus inativado que vai produzir anticorpos contra a mesma. Esse aqui é o tipo do frasco da vacina. Eu sou vacinadora da minha equipe. A gente todo ano tá nessa campanha. É um frasco que contém 5 ml do medicamento da vacina, que dá para até 10 aplicações, visto que cada aplicação é de 0,5 ml. Em caso de crianças de 6 meses a 1 ano, a gente administra 0,25 e marca a segunda dose para 30 dias para completar os 0,5, que é a da dose. A conservação dela normalmente é de mais 2 a 8 graus Celsius. Então, todo ano a gente está trabalhando nessa campanha para que possa ser vacinado o maior número de pessoas, para cobrir ter essa cobertura vacinal na prevenção da influenza, da gripe H1N1. Então, aqui, quem é que deve se vacinar? Quem faz parte desse grupo de tomar a vacina contra a influenza? Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, doentes crônicos, mulheres com até 45 dias pós-parto, população indígena, professores de escolas públicas e particulares, gestantes, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, população carcerária e funcionários do sistema prisional, trabalhadores da saúde. Na minha equipe, a gente costuma seguir os protocolos do Ministério da Saúde. Para cada dia tem uma quantidade de pessoas a ser vacinada de acordo com o risco. Os primeiros a tomarem são os profissionais da saúde, seguida de idosos, crianças e assim sucessivamente. A gente mantém uma organização quanto para administrar essa vacina. Então, tem alguns motivos para não administrar nenhuma das vacinas contra a gripe, que é: crianças menores de 6 anos não devem ser vacinadas, e se for alérgicos a ovos. Agora também tem que saber o tipo dessa alergia. Se for aquela com racho cutâneo, aí não é feita. Dependendo da reação, se for rachão cutâneo, como eu falei assim, aí não é administrada. Temos como efeito colateral só o local da injeção onde fica dolorido. Isso aí é uma coisa que sempre tem, porque ela é uma injeção intramuscular. E é um caso raro acontecer febre ou dor, né? Se acontecer, é importante procurar um médico, mas a reação que mais acontece é só a dor mesmo no local da aplicação.
Aqui estou eu numa campanha contra a influenza. Estou administrando aqui a vacina numa criança de mais ou menos 4 anos de idade. Lá no município de Cachoeira dos Índios, na zona rural onde eu atuo. Então, né? Quem lembra da vacina se protege da gripe. Sempre estamos com foco aí na campanha. E aqui foram algumas referências bibliográficas utilizadas para a minha pesquisa. Obrigada. Espero que tenham gostado.